Olá pessoal, meu nome é Ricardo e eu estou aqui para falar um pouco da B31.3. Essa norma é uma norma que é utilizada na qualificação de inspetor de soldagem e no SEC de São José dos Campos, onde se realiza a prova de todas as normas. Eles estão utilizando a revisão ou edição, no caso, 2010, que é a norma em questão que a gente vai trabalhar. Eu tenho recebido alguns questionamentos, sempre de maneira informal, de amigos, de pessoas que perguntam, tem dúvidas sobre a norma, às vezes da estrutura, que eu entendo que é uma falha assim, básica, que seria uma visão macro da norma, ok? E também um pouco sobre a história da norma, como surgiu a norma, né? Porque às vezes o pessoal questiona, por que tem o fluido M um capítulo separado para ele, ou o fluido alta pressão, por que não fica... Esse é o problema. Se você tiver uma visão um pouquinho da história, bem pouco, assim, coisa rápida, existe uma página e meia na norma que fala sobre a evolução da norma. No item 300.2, onde tem definições, também tem, por exemplo, fluidos de serviço, quais os fluidos que tem e tal, ok? Então eu vou dar uma rápida falada sobre isso. Vocês podem observar agora aí nessa tabela que eu montei. Essa tabela é um resumo das datas que eu levantei do texto. Por exemplo, a norma surgiu um projeto B31.13 em 1926, onde a ASME encomendou para a ASA, que seria a American Standard Association, um estudo para gerar um código, né? Porque afinal na época havia muitos problemas de acidentes, né? Então, em sociedades de engenharia, institutos, birôs governamentais, associações comerciais, todo mundo que tinha interesse nisso, foram criados comitês, né, de várias áreas, porque havia tubulações de processo, tubulações envolvendo transmissão de gás, refinaria, no caso, petróleo, parte de plantas químicas, parte de criogenia, baixa pressão, baixa temperatura, né? Então acabaram se formando vários comitês com objetivos afins, né? E lá por 1965 se gerou uma primeira publicação. Depois foi surgindo revisões que começaram a chamar de ASA B31.1. Com o passar do tempo, então, foi feito de forma separada, em 55, a publicação uma norma, a B31.8, que é para gás, transmissão de gás e distribuição. Depois surgiu a B31.3, houveram várias revisões. Em 73 ela se tornou, por exemplo, a ANSI B31.3 e foi evoluindo. Por exemplo, um comitê que era relacionado à parte de planta química tinha um rascunho da 31.6, mas viram que poderia ser englobada junto com a 31.3, então se fundiu. Da mesma forma, em 81 tinha a parte o chamado rascunho do Cryogenic Piping, né, que seria a B31.10, também se fundiu a 31.3. Então a gente observa que a norma, de uma certa forma, foi um ajuntamento de comitês ou de áreas afins. Mas nem sempre foi possível agregar de uma forma integral. A gente vai notar então, por exemplo, que a 31.3 ela tem alguns capítulos que são considerados o Basic Code, né, que se engloba 3 fluidos, depois tem mais 3 capítulos que é para fluidos diferentes, fluido M, alta pressão e alta pureza, ok? Por quê? Bom, vamos ver mais adiante. Então, notem agora na tabela a seguinte, o parágrafo 300.2, onde há definições, nós temos o item 300.2, que é de definições, que fala o item fluido de serviço. Ele cita 6 categorias de fluido de serviço. Primeiro, categoria D, depois nós temos a categoria M, e a gente observa que ali diz então a categoria e está dando a definição de como qual o tipo de fluido do seu processo, se ele se encaixa naquela definição ou não. Mas é muito importante observar que normalmente a categorização do fluido
não é feita pelo profissional que está fazendo o procedimento de soldagem. E isso é uma definição que já deve vir da engenharia ou do proprietário do equipamento, quem projetou, quem está desenvolvendo. Porque eu não sei exatamente quais as condições. Porque quando a gente fala em fluido, a gente não está falando, é só o líquido. Não, envolve o fluido, a característica dele no que se refere a se ele é corrosivo ou não, a sua temperatura de trabalho, a sua pressão de trabalho e outros fatores, né? Então, isso que se define a fluido. Além então do A e do B, que é o nosso, como eu já falei, que é o categoria D e categoria M, nós temos esse fluido então de elevada temperatura, o alta pressão, o fluido normal e o fluido de alta pureza, ok? Então são 6 fluidos que são definidos na norma, que são distribuídos dentro da norma. Agora nessa próxima tabela eu fiz um resumo então bem simples, né, de onde se encontra esses referidos fluidos. Então o fluido categoria B, elevada temperatura e normal, eles estão englobados no capítulos de 1 a 6. Que no item 300, tem um ponto, item 2, no parágrafo 300, no item 2, ali ele está falando no texto que estão englobados do capítulo 1 a 6, eles são chamados de Basic Codes, né? Aí separado, então está a categoria M, que é no capítulo 8, alta pressão, capítulo 9, e alta pureza, capítulo 10, ok? Então, pessoal, por que o fluido M está separado dentro da norma 31.3? Provavelmente eles definiram, ele tem muitas características dele, muitas informações que o código fornece e definições de material, de necessidade de impacto ou não, ensaios, pré-aquecimento, tratamento térmico, muitas informações dele e são as mesmas informações, são semelhantes à do capítulo 1 ao 6, que é o código base, ok? Porém, existem informações adicionais. Então, para não precisar gerar um código novo, uma norma nova, lá um B31 ponto alguma coisa, eles encaixaram no 31.3 e colocaram informações adicionais. Da mesma forma, o capítulo 9, que é de alta pressão, e o capítulo 10, que é alta pureza. Então, quando você for fazer a consulta de um fluido, vou fazer um estudo de caso envolvendo um fluido fluido M, vou definir algumas coisas do fluido M, muitas vezes está lá no item que você está consultando, para você aplicar o item correspondente que está no capítulo entre 1 e o 6, né? Então, a norma, de uma certa forma, é um Frankenstein, né, que foi montado da melhor forma possível para gerar menos documentos possíveis, né, para tornar a coisa prática e eficiente, né? Espero ter dado então essa visão macro da norma, né? Se vocês tiverem dúvidas é só escrever para o e-mail que está abaixo aí, e fiquem em paz e em seguida aí, próximos dias vou estar lançando outros vídeos com dúvidas comuns da norma, né, para dar uma força, um apoio a quem está estudando, quem precisa ter conhecimento da norma. Um forte abraço, até a próxima.